Fala pessoal, aqui é o Kelvin do Corte Podcasts. Se vocês têm ambição de ganhar dinheiro com criptomoedas, no primeiro link na descrição vocês irão encontrar o curso Mestres do Bitcoin do Augusto Baquias. Então essas coisas me fazem achar que é normal eu achar que quando acabar a praça eu tô na rua. Sim. Porque é normal. Eu não espero isso do Silvio. Não espero isso do SBT, porque eles me pagam para trabalhar. Com o Silvio era diferente. Tem uma história de vida. Uhum. Com o Silvio, com meu pai e comigo. Mas as filhas não têm obrigação nenhuma mas elas têm. Elas têm. Elas são super... Outras que são super simples, as filhas do Silvio. Não, mas acho que isso não é possível. Eu acho que isso acontecer. Assim, noção, né? Porque Mas sabe a importância. Eu imagino que o Silvio deve falar da importância de tudo que vocês passaram juntos em casa. Elas devem ter crescido ouvindo isso, né? E assistindo também, né? Porque eu acho que quem fez as filhas serem assim foi a Iris, não o Silvio. Porque o Silvio, ele é aquele de óculos e sem óculos, né? Quando ele põe óculos, ele é o executivo, ele é o empresário. Ele é uma pedra de gelo. É. Esse pouca gente conhece, né? Pouca gente nem queira conhecer. Nem porque é muito conhecer. Ele é super. Duro. Agora, quando ele é o artista, ele é maravilhoso. Sei. Conversa com... E quando Agora, é pessoal, depois... quando é pessoal, você vê o quê? Porque Não. se um é frio e o outro é o showman, qual que é o pessoal do Silvio, assim, com você, né? Porque isso é uma relação de amizade de... Meu Deus Irmão, do céu, né? Foi cria do meu pai. Ah. Eu me lembro quando eu casei, ele fez uma prestação para me comprar presente de casamento, para agradar meu pai. Pô. É mesmo? Eu já emprestei dinheiro para o Silvio. Caramba, que Tem uma doideira. história que você contou no seu canal. Aquela história é uma pérola tão maravilhosa. Do carro? Exatamente, porque eu acho que pouca gente sabe dessa história. É Você muito sabe boa não, né? essa Não história. sei. Eu fazia faculdade em Santos. Uhum. Não é? Aí um dia o Silvio falou, Carlos, você pode ir comigo a São Vicente? Eu falei, posso. Então eu te pego na faculdade e a gente vai lá, porque eu quero comprar um carro que lá é de São Vicente. Eu já estranhei. Bom, e o Silvio Santos, ele foi de ônibus Cometa, Nossa, que doideira. que parou na porta da Faculdade de Direito a Católica de Santos. Nós pegamos um táxi, fomos na casa do Del Vecchio. O Del Vecchio era um jogador que antecedeu o Pelé. Quando ele parou, o Pelé estava começando. Sei. Mas ele era o camisa 10 do Santos. Cara, quando nós chegamos na casa, tinha um Dodge 39, velho, ruim, não, ruim. E eu sou apaixonado por carro. Sei. Tenho paixão por automóvel. Falei, Silvio, você não vai comprar essa merda, não. Falei, não, mas por quê? Silvio, esse carro é ruim. É um Dodge 39. Não, comprou. Eu não sei o preço, eu vou só dar um preço... Uma ideia, né? Uma ideia. Custou 5 mil cruzeiros. Bom, eu estava o quê? Com 20 anos de idade? Primeira coisa que eu fiz foi abaixar a capota do carro. Pô, baixei a capota do carro. E os carros, antigamente, o banco da frente ele tem isso. E as portas faziam barulho. Falei, Silvio, senta aqui perto de mim e vai segurando. Vai segurando as portas. Que esse troço aí pode abrir. Eu me agarro no volante, mas você vai cair, cara. Aí começamos a subir. Aí passando em frente à praia, os caras viram, nós dois pertinhos. Ô, viado! Eu falei, se o viado é você, porque você que tá agarrado a mim. Cara, que maravilha. Bom, aí nós pegamos uma serra e começou a chover, cara. Eu falei, Silvio, se esse carro, ele não tem compressão, esse motor. Primeira, segunda, terceira, para ele é a mesma coisa. Se a gente, que era Anchieta, não tinha imigrantes. Sei, nossa. Era Anchieta. Falei, se a gente parar, esse carro não sobe. Então ele foi para o banco de trás, eu fui andando devagarzinho, ele levantou a capota do carro e fechou. Chegamos em São Paulo, a redação ficava na Sebastião Pereira, que terminava no Largo do Aroche. Essa rua não existe mais. E do Largo do Aroche,
é onde eles compravam o carro usado. Os caras ficavam assim na calçada, vende, vende, vende. Você falou, para o carro aí. Eu parei. Vende-se, vendo. Quanto o senhor quer? 6 mil. O cara pagou. Ele ganhou em 2 horas, naquela época, 1.000 cruzeiros. Comprou por 5. Não foram esses números. Sim. Mas, e fomos a pé para a Rádio Nacional, que era pertinho. Vocês se livraram de um trabuco horroroso. Então, pô, depois ele comprou um Jeep. Aí no Jeep a gente tirava sarro dele, mas muito. Porque ele era muito brincalhão também. Sei. Ele era muito brincalhão. Vocês tinham, tipo assim, qual a idade de vocês? Assim, que eu tô Ele era tentando... 6 anos, eu tinha 18, ele tinha 24. Nossa, cara. 2 garotos. Que doideira. E o Golias, 25. É que é muito doido imaginar vocês com essa idade, né? É um processo de molecagem, Então, por exemplo, o programa do meu pai era de meio-dia às 2, ali na Rádio, lá na Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, né? Na Sebastião Pereira. O Silvio deixava o cadeiro encostado e ia trabalhar. Eu, o Golias, o outro lá, a gente tirava o carro e ia empurrando o jipe até outra rua, porque não tinha trava naquela época. Sei. Né? Ele saía, pô, roubaram meu carro. Mas é um processo pra gente, assim, enxergando, é um processo de humanização de vocês. Porque a gente sempre viu vocês como uma coisa meio que inalcançável, assim. Então a gente... Cara, teve um trecho da entrevista que você deu pro Rafinha lá em 2013, na primeira, e eu até anotei a frase. Ah, foi? Aquele de 8 minutos? É, na sua casa lá mesmo. Ele chorou. É, Não, foi. aquilo foi muito emocionante, porque vocês dois, vocês estavam se conectando, que eu acho que é esse ponto que foi o que eu senti. Pessoalmente. Porque como humorista, a gente entende... Quando você fala como humorista, a gente entende exatamente o que você está falando. E você estava falando da praça, né? Você falando, e você falava para ele assim, não, porque você é muito corajoso. Porque você falava, você colocava, eu não sou muito corajoso. Que foi aquela piada que fez com a... com a Vanessa. Sim, com a Vanessa. Foi naquela época. E aí você comentou assim, não, porque eu não posso mais errar, você falou. E aí eu fiquei pensando assim, você ter esse medo é muito doido, porque você revolucionou a comédia várias vezes. Vocês trouxeram a primeira sitcom para o Brasil. Vocês fizeram um formato que está aí há 40 anos no ar e funciona. Trapalhões, né? Trapalhões. Quer dizer, na verdade, você arriscou tantas vezes que hoje você poderia simplesmente falar, olha, se você não quiser fazer, já está escrito o meu nome na história. Mas eu sinto que o artista ele não consegue ficar quieto. Tem uma coisa que eu já estou pensando agora na renovação de dezembro do ano que vem. Sim. Já quero saber se eu continuo. Claro, Do contrato.